bom ter você por aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Heleno Bezerra, da AD, Ministério Apostólico da Restauração. No final do vídeo, dê seu joinha, seu like aí, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal. É muito bom ter você conosco. Que Deus te abençoe. Shalom! Tem alguém aí ao seu redor que você não abençoou, saudando nesta noite com shalom? Faça isso. Alguém aí atrás, à frente. Diga shalom, shalom! Aleluia! Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, mais uma noite, podem tomar os seus lugares. Onde está Jaqueline Paola de Melo? Jaqueline, és tu? Glória a Deus. E quem é essa jovenzinha que está? Sua filha, o nome dela é? Melissa. Sejam bem-vindas, fica de pé um minutinho. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida delas. Alguém, por favor, vai aí dar saudações em nome de toda a igreja. Dá um abraço na Jaqueline e na Melissa. Glória a Deus. Você veio, Giba. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguém. Oh, o Lilson e a Miriam estão aí. Meu Jesus. Também está ali junto com o André. Quem é aquele povo, André? É o seu irmão? Ah, e aqueles... Vocês já vieram outro dia. Tá, bem-vindos. Ali atrás é o Pudim? Meu Jesus, é o Pudim ou é o Paçoca? Glória a Deus, graças a Deus. E ali do lado do Gleison está a Michele, a futura primeira dama da casa dele. Ele está querendo roubá-la do pai dela. Mas a gente está orando, viu? Não precisava mudar de cor, né, Melissa? Michele? Glória a Deus. E você que está aqui hoje, que recebeu, quem recebeu meu convite nesse dia? Quem não recebeu, levanta a mão. Quem não leu? Olha, todo mundo leu? Sabia que hoje mudou o horário de verão? Nós antecipamos o relógio a 1 hora. E eu já estava preocupado, porque os celulares costumam mudar automaticamente. Mas quem fica olhando no relógio de casa e não mudou a hora, pode se atrapalhar, né? Eu quase me atrapalhei um pouquinho, mas cheguei em tempo, graças a Deus. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7. Glória a Deus. Terminamos o período eleitoral no país. Glória a Deus. Acredito que a vontade de Deus prevalece. O Salmo 34 que nós lemos fala muito disso. Os que não amam os justos, os filhos de Deus, aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. E esses são reprovados. E aquele que é com o povo de Deus, é um com Deus. Jesus diz que aqueles que ajuntam não espalham. Amém? E nós firmamos um compromisso diante de Deus, de orarmos pela nação, estarmos orando constantemente pela nação, e orar pelos nossos líderes. É verdade que muitas vezes eu tive que orar por líderes do país contra a vontade. Me perdoe se estou sendo sincero. E talvez você não consiga entender o que eu queira dizer. Mas muitas vezes eu orei por líderes, não porque eu desejava mal para o país, mas porque é difícil às vezes a gente sentir essa contrariedade. Mas eu louvo a Deus que posso afirmar isso, que sem querer ofender quem são os de outro partido, eu não tenho partido, eu não tenho
como hoje estão falando, é político de estimação, mas eu louvo a Deus porque estamos hoje na presidência do Brasil, um homem que está com uma visão cristã, uma visão que prima pelo bem da família, o bem maior, a instituição inicial de Deus, e será a final. E isso é indestrutível, ninguém vai destruir. Qualquer um que se levantar contra o projeto de Deus, certamente vai naufragar. E isso não é uma questão de política. Isso é uma questão de consciência cristã que todos nós devemos ter. Uma consciência que eu não posso concordar com o que eu vi nos últimos anos e com o que eu vi como proposta para um governo seguinte. E para a glória de Deus, eu acordei essa segunda-feira verde e amarelo. Temos que orar porque a luta é difícil. Vocês que estão acompanhando a mídia informal, o Face, estão acompanhando o WhatsApp, vê os horrores, mas também temos visto já o prenúncio de muita coisa boa que já está sendo anunciada para o Brasil. Muitas empresas, muitos se oferecendo, porque a igreja, diga a igreja orou. Nós temos orado, tem circulado no Facebook, no WhatsApp, aquelas expressões do tipo: como pode alguém orar pelos filhos? Senhor, guarda os meus filhos, Senhor, protege os meus filhos, e depois querer entregar os seus filhos a uma escola com ideologia de gênero. É totalmente insano pensar dessa forma. Me perdoe, eu te respeito, não respeito uma ideologia que circula por aí. Eu te respeito, te amo. Se alguém não é simpático às minhas palavras, I sorry so much. Eu sinto muito, mas eu não posso conceber que eu queira que esteja na representação da minha nação um governo que defende o que defendia. Amanhã eu estarei na TV HIT, gravando um programa que vai passar na terça-feira, às 23h30, na TV HIT. Terça-feira, às 23h30. O tema é a pena de morte. Estarei lá defendendo a não pena de morte, segundo a Bíblia. O meu oponente vai defender a pena de morte, segundo a Bíblia. Há quem pense favorável, quem pense contra. Eu sou contra a pena de morte. E vou explicar por quê num debate chamado debate presidencial, que é um debate mais diferenciado. A gente faz uma pergunta e depois responde já com direito a outra pergunta. Não é bem o debate, aquele debate que você fica livre. Então eu estarei gravando amanhã à noite, portanto amanhã à noite não teremos aula de liderança, ok? Não teremos a aula de liderança. Você está triste, Nilson? Aleluia. Não teremos amanhã, mas eu vou ver se um dia desses a gente faz 2 vezes na semana. Glória, eu vou fazer para o sábado, vou transferir no sábado, quem sabe? Amém? Então, louvo a Deus e tenho certeza, querido, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome jejuar, se o meu povo, não está falando do povo comum, está falando de um povo específico, é o meu povo, disse o Senhor. Se nós orarmos, jejuarmos, buscarmos a face do Senhor, nos humilharmos perante Deus, clamarmos a Ele com todo
com arrependimento de Neemias, quando ele fez aquela confissão pelo pecado dele, da nação e dos seus antigos governos, dos seus pais, seus líderes espirituais. Deus diz assim: eu virei até vós e sararei a vossa terra. Escutem, nos anos 50, Billy Graham, ele profetizou que o Brasil seria o celeiro espiritual do mundo. Para quem não sabe, já é. A profecia se cumpriu. Mas nós ainda estamos entregando os primeiros alimentos. Tem muito mais. Nós entregamos os primeiros frutos, mas Deus vai fazer com que o Brasil seja o celeiro espiritual, mas de mananciais para o mundo. E Ele está contando comigo. E Ele está contando contigo. Amém? Estou orando a Deus que uma hora dessa eu quero fazer uma viagem missionária. Conhecer um lugar que, por incrível que pareça, eu já critiquei muitos que só falam em ir para a África. Como que lá fosse o único lugar que precisasse do Evangelho. A Europa está precisando tanto quanto. Que eles apostataram, o berço do Evangelho apostatou, está totalmente morto. Mas Deus tem posto um desejo no meu coração por uns tempos para cá. Qualquer hora dessa, acho que vou dar um pulo lá na África. Você apoia? Vou lá na África fazer uma visita. É que eu vejo aquela negada dançando lá. Eu falo, meu Deus, o Brasil é tudo uma cambada de gente dura. Lá eles têm uns negócios assim. Eu falei, eu vou lá aprender a dançar um zula daquele. Como a igreja de lá celebra. A igreja do Brasil é uma igreja muito santa. Lá não, as crianças vão cantar e fazem e tudo. É uma coisa, eu me encanto com aquilo. Eu me encanto. Vou lá. Tenho pedido para Deus, se é de Deus, Ele vai me levar lá. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, Lucas, capítulo de número 7, verso de número 36. 7:36 de Lucas. 7:36, quem achou, diga amém. Diz assim: e um dos fariseus desejava que ele, isto é, Jesus, comesse com ele em sua casa. E ele, Jesus, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás de seus pés chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés. E enxugava-lhos com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés. E ungia-os com o unguento. Ora, o fariseu que havia convidado viu isto. Falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50.
E não tendo eles, nenhum deles, com o que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Fale com Deus pedindo aquilo que o seu coração almeja, mas mais do que tudo, pedindo a Deus direção nesta noite para que a palavra venha ao encontro de uma direção, venha como norte para a tua vida, venha como remédio, como cura. Bendito Deus, te exaltamos nessa hora, pois tua palavra rica, tua palavra tremenda é aberta diante dos nossos olhos. E hoje, nessa porção, ó Deus, clamamos que o teu Espírito nos traduza o teu intento para nossos corações, para as nossas mentes, para as nossas vidas, para o nosso futuro. Pois em tudo, ó Deus, dependemos de Ti. E se o Senhor, se o Teu Espírito não se mover em nós, não falar a nós, meu Deus, de que nos adianta Te seguir? De que nos adianta, meu Deus, se não podemos ouvir a Tua voz, saber a Sua direção? Então não estaríamos Te seguindo. Seríamos meramente, meu Deus, um povo que anda tateando, buscando em que se agarrar. Mas nós, meu Deus, não estamos como estes. Nós encontramos a Tua palavra, e é nela, Senhor, que nos alicerçamos, pois queremos, meu Deus, que ela seja alimento, que ela seja luz, que ela seja cura, que ela seja direção, que ela seja vida, a vida do Senhor em nós. Em nome de Yeshua nós oramos assim, agradecidos. Dá um amém bem forte e aplauda o Senhor. Jesus estava sendo conhecido na região chamada Decápolis. Decápolis eram 10 cidades. 10 cidades naquela região da Palestina, que há alguns anos Alexandre o Grande havia invadido aquela região, e o governo, o domínio de Alexandre não era para chegar e impor guerra contra ninguém. O domínio alexandrino era um domínio em que, ao chegar em um lugar, ele buscava destruir a cultura e a religião original. Destruindo a cultura e a religião, eles formatavam um novo povo, eles formatavam uma nova cultura e impunham uma nova religião. Assim Alexandre fez, fundando essas 10 cidades, chamadas Decápolis. Deca, 10. Polis, cidades. 10 cidades. Jesus havia caminhado por essas regiões, por essas cidades. O seu nome ficou conhecido. O seu nome ficou difundido. As pessoas ouviam falar dos milagres de Jesus, as pessoas ouviam falar da palavra, que era um ensinamento que era um pouco diferente daquilo que eles estavam acostumados, pois havia uma liderança religiosa chamada farisaísmo. Quando a gente ouve falar em fariseu, nós cristãos fomos ensinados a ter uma certa repulsa do fariseu. Quando nós queremos até ofender um cristão, a gente o chama de farisa, fariseu, por causa de uma lição que Jesus deu a uns fariseus que eram exímios conhecedores da Torá. Como Alexandre destruiu a religião, fez com que o povo deixasse Yahvé, um grupo se rebelou contra a cultura alexandrina e começou
este grupo de avivamento espiritual chamado fariseu. O intuito dos fariseus era manter a religião, manter o culto ao grande Deus. E eles começaram dessa forma. Eles eram os que mantiveram e ensinavam a Torá ao povo. Mas o povo estava dividido, o povo ficou dividido. E quando o povo fica muito dividido, até os líderes começam a se perverter. E eles começaram bem, começaram muito pelo Espírito, mas Jesus, o próprio Paulo diz que depois eles entraram na carne, porque eles pegaram a Torá e a partir da lei que Deus tinha criado, eles começaram a criar outras leis. E eles começaram a criar tantas leis que ficou pesado para o povo, que o povo era incapaz de cumprir. E ao bem que eles fizeram, guardando a genuína palavra de Deus, converteu-se no mal. E aqui vem esse tal de Simão, que é lá dessas cidades, e chama Jesus para jantar na casa dele. E Jesus vai, e você sabe, querido, naquele lugar, todo mundo, quando ouvia que Jesus estava numa casa, estava todo mundo lá, estatelado, esperando ouvir o que ele ia falar, porque todos sabiam que a sua alma estava pobre e precisava ser enriquecida por aquela palavra. As pessoas queriam ouvir Jesus e sabia que quando ouvia, milagres aconteciam no seu interior, e quando esses milagres aconteciam no seu interior, aquilo se projetava também para o exterior, e milagres exteriores aconteciam. Eles ouviram falar de um homem que multiplicava pães e peixe. Ele ouviu falar de um homem que fez a chuva parar, o mar aquietar. E os fariseus, tão conhecedores da lei, muitos deles estavam seguindo Jesus. Muitos deles estavam querendo aprender com Jesus. Mas é assim, quando há muita tradição, as pessoas têm dificuldade de entender o óbvio. Quando há um espírito de religiosidade, o espírito da revelação fica impedido. E esse Simão chama Jesus para jantar na casa dele. E quando Jesus chega lá, pensa, uma multidão deveria ter acompanhado Jesus. São as pessoas que não foram para o jantar, mas aproveitam a caminhada de Jesus e ficam às vezes de longe na espreita, assistindo o ensinamento de Jesus de longe. Ele estava jantando lá, mas eu estou aqui, eu quero ouvir o que ele vai pregar. Eu quero ouvir o que ele vai ensinar. Eu quero saber qual é a boa nova, qual é a revelação que ele vai trazer da parte de Deus. E aí Jesus vai jantar e se reclina à mesa. Era muito comum a maneira de chegar para comer. Você deitava meio de ladinho assim, encurvava e ia comendo. E os pés ficam para lá. Mas uma mulher que não foi convidada para a festa, diga uma mulher, não convidada, ela foi penetra no jantar. Mas é interessante que essa mulher não queria dos manjares da mesa do fariseu. Essa mulher, ela estava interessada em outra coisa. Ela era uma pecadora, ela estava interessada em Jesus. Mas ela não estava interessada em Jesus no sentido material, físico. Ela estava interessada naquele que tinha feito algo pela vida dela. Ela seguia a multidão, porque diz que essa mulher, tendo ouvido, sabendo que Jesus estava, ela foi lá com algo. Ela foi com um vaso de alabastro, cheio de unguento. E enquanto Jesus reclinado, naquele divã, vou imaginar assim, com os pés esticados para lá, essa mulher chega, e ela
começa por trás beijar os pés empoeirados de Jesus. Ela começa a sentir tanto a presença de algo sobrenatural, que essa mulher tocada, ela começa a chorar. E as lágrimas dela começam a fazer lamaçal. E ela não tinha trazido pano de chão, porque ela não contava com aquilo. Tira os seus cabelos, imagino, os cabelos da judia, tá, gente? Pega aqui, ó. Cabelo, igual da Jennifer. Da Jennifer, não. Da Stephanie. É cabelo, gente. Cabelo. Pegou aqueles cabelão e começou a enxugar, limpar a lama das lágrimas com a poeira daquelas terras. Ela só estava fazendo isso e Jesus está comendo. O fariseu está comendo. Os outros convidados que estavam à mesa, estão todo mundo comendo. Essa mulher não está comendo nada físico. Ela está sendo alimentada no espírito. E ela ali enxugando, pega do vaso de alabastro, do azeite e unge Jesus. E é interessante que tem sempre gentinha. Me perdoe. Vocês me perdoam? Tem sempre gentinha que gosta de criticar a atitude alheia. E se levanta quem diz: esse cara, esse aí é o tal profeta que estão falando, que se levantou na nossa nação? Faz anos que não vem um profeta, e agora estão chamando esse de profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia, primeiro, que é uma mulher. Mulher não poderia tocar num profeta, num sacerdote como ela tocou. Segundo, muito menos pelo fato dela ser conhecida por pecadora. Mas ela está ali, e Jesus está comendo. Enquanto você está se importando com a vida dos outros, Jesus não está, tá, querido? Tomou essa? Na quinta costela? Torou na emenda? Enquanto você está cuidando da vida dos outros, Jesus está comendo. Vai cuidar da tua vida. Gostou? Vai cuidar da tua vida. Pá, eu vou falar com o Gleison, porque ele está no espírito aqui, ó. Gleison, vai cuidar da tua vida. Você deveria fazer igual ela, não ficar criticando ela. Cuida da tua. Sabe por que Deus te deu uma vida? Para você cuidar só dela. E olhe lá que nem isso você conseguiu. E ainda quer cuidar da dos outros. É assim, todo mundo lá. O texto diz que, ficando por trás, chorando, derramando lágrimas, limpando com o cabelo, e o fariseu, já na crítica, porque o fariseu se julgava mais santo do que todo mundo. Por isso que a gente, quando vê uma pessoa assim, que quer ser mais santa que todo mundo, a gente chama: ô farisa. É alguém que se acha. Diga: fariseu se acha. Que foi, Maria? Que foi? Fariseu se acha. Fariseu se acha melhor do que os outros. Fariseu não conhece a história do outro. Jesus conhece. O fariseu não sabia que aquela mulher já tinha sido perdoada. Aquela mulher já tinha sido perdoada. Ela estava ali tocando os pés de Jesus, porque ela já não era mais pecadora. O homem natural fica julgando e não sabe que Deus já salvou. Sabe por que eu estou falando isso? Porque no livro de Levíticos determina a oração, a oferta de ação de graça. Vai lá.
Essa mulher veio à festa fazer um culto de ação de graças. Por quê? Porque ela tinha sido perdoada. Ela já não era mais. O homem comum fica olhando para as pessoas e vendo o que elas eram. Jesus olha para nós pelo que nós já nos tornamos. Quem você já se tornou? Ou você é o mesmo? Aquela mulher não era mais a mesma. O fariseu, a sociedade, os amigos, os discípulos que provavelmente estivessem com Jesus, todos olhavam para aquela mulher e imaginavam uma pecadora. E Jesus estava ali comendo tranquilo e dizendo, uma justificada, uma que já foi perdoada. Por isso, cuidado com o teu julgamento, querido. Teu julgamento é contrário ao de Jesus. Você está entendendo? Quando você julga, você está julgando, você está contrário a Jesus. Todo juiz, humanamente falando, no mundo espiritual, é um anticristo. Está falando. Essa mulher chega, faz tudo isso, incomoda o dono da festa, mas ninguém põe ela para fora. E o homem começa a questionar por quê? Porque o problema de religioso não é o povo, são os líderes. Pensa, basta você ir para a mídia e se tornar famoso, vem um monte de acusação. E tem gente na igreja que segue o partido da acusação e não toma partido da defesa. Ah, porque o Silas, só porque ele está na TV. Ah, porque o R.R. Soares, só porque é na TV. Ah, o Edir Macedo, só porque está na TV. Ah, o fulano, só porque está na TV, é famoso. Fica todo mundo bombardeando e a igreja topeira, não a igreja sábia, a igreja topeira, ela pega este partido e segue. É ladrão, é isso, é aquilo, é aquilo. Você não sabe se antes de você conhecer este episódio, se Jesus já não tinha tratado com ele, como Jesus já tinha tratado com essa mulher. Pastor, como é que você sabe que Jesus já tinha tratado com essa mulher? Porque essa mulher veio para prestar um culto de ação de graça, segundo ditava a lei. Aquela mulher tinha feito o que o fariseu ensinou ela a fazer, que era um culto de ação de graças, é a oferta de gratidão pelo perdão do pecado. Ela foi lá fazer, mas nem ele mesmo discerniu isso. Por quê? Porque os críticos, os religiosos, não discernem o que eles mesmos ensinam. Quem está entendendo? Tem alguém aí? Então diga, estou vivo. E Jesus então lança uma parábola para aquele homem que indagou. Se você soubesse quem era, não estaria de boa aí. Jesus falou, peraí, Simão, eu vou te falar um negocinho, presta bem atenção, Simão. Simão, presta atenção. Simão, tem um Simão aí? Simão é quem Jesus quer ensinar. Você quer aprender? Então você é Simão agora. Simão, você está aí? Jesus vai e diz, Simão, vou te falar um negócio. Ele diz, pode falar. Havia um certo homem que tinha 2 credores. Dois devedores. Havia um homem que tinha 2 caras devendo para ele. Um devia 500 denários, outro 50 denários. Nenhum dos 2 iria conseguir pagar, nem vivendo, nem morrendo. Então, já que eu não ia receber, melhor perdoar. E aí? A quem? Pois, qual deles o amará mais? Qual deles o amará mais? O rapaz vai e responde. E Simão respondendo diz, eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse, julgaste corretamente.
Ora, o que isso tem a ver comigo e com você aqui hoje? O que isso tem a ver com a gente hoje? É que esse episódio traz algumas lições interessantes para a gente aprender. Que é como a gente alcançar, esse é o tema da mensagem de hoje. Como alcançar o exponencial com Deus. Como viver a melhor oferta de Deus para a gente. Como usufruir dos melhores momentos com Deus. Como discernir o melhor momento com Deus. Primeira lição aqui é que a gente precisa aprender a ser mais sociável. A gente precisa ser mais educado. A gente precisa ser mais amável, mais carinhoso. Ora, era praxe, quando você convidasse alguém para sua casa naquela época, ao chegar, sendo educado, você pediria aos seus empregados para lavarem os pés. O dono, o convidador, o anfitrião, ao receber a visita, osculava, beijava a face do convidado. E mesmo depois de beijado, ele tomava do azeite e ungia a pessoa, liberando uma brahá. Que é isso, pastor? Uma bênção. Seja bendito na minha casa, assim como minha casa é bendita ao te receber. E o homem, com tanto know-how, com tanto conhecimento, não fez isso. Por isso, aquela mulher amava mais do que esse que tinha toda a sua retórica. Aquela mulher o recebeu sorrateiramente. Não tinha água, porque não era dona da casa, mas ela podia liberar água por esta casa. Ela não teve como ir até o rosto de Jesus, mas escondida por trás aos pés ela beijava, osculava os pés de Jesus. E ela já veio com azeite preparado da melhor qualidade, para liberar uma brahá. Bendito é ter você comigo, e eu sou bendita por ter você